Só em São Paulo, teve mais de 1 milhão de denúncias de assédio dentro de carros de aplicativos. Outra pesquisa que revela também que 97% das mulheres já sofreram assédio no transporte público ou privado. Assim, a Lady Driver, ela surgiu motorista mulher para mulher. E aí a gente foi vendo ao longo do tempo, as mulheres, elas não queriam um transporte só para elas queriam cuidar da família também. Esse relacionamento que é a chave do negócio. É o relacionamento com as motoristas, é o relacionamento com as nossas passageiras, com as mães, né? Dessas crianças. Então, acho que é isso que faz o negócio crescer e prosperar. As pessoas usam essa questão do propósito pra vender, ou pra falar bonito, ou pra dizer que eu sou uma pessoa boa. E, na verdade, muitas vezes não é. Olá, eu sou Ilse Sola e esse é o Empresário Sem Filtro, o podcast que convida pessoas reais e que têm histórias de sucesso que querem compartilhar com a gente. Vamos lá? Hoje a nossa convidada é uma pessoa, assim, eu sou até suspeita para falar, mas mora no meu coração. Eu acompanho a jornada dela há muitos anos. Vou até contar a história de como a gente se conheceu. Gabi! Como vai, Gabi? Que prazer ter você aqui. Prazer é meu, Ilse. Quando você falou, vem, eu falei, não, vou dar um jeitinho de ir sim. Gosto muito de você sabe. E você sabe que é um amor mútuo, né? Recíproco. A gente conhece... A nossa história é uma história interessante. Eu gosto de contar sempre, porque ela indica muito o que é a experiência do cliente que eu tanto falo, né? A gente tenta explicar isso na vida real, mas é difícil. Sim. Então, vou te usar de exemplo. Vamos lá. Gente, eu nem sei quanto tempo, Gabi. Deve fazer, sei lá, 2017, 2018? Nossa, é por aí. Eu nem sei. Aí. Eu fiquei muitos anos fora do país, né? Fiquei mais de 10 anos fora. E, obviamente, você se acostuma com uma certa realidade, com uma certa situação de vida, de muita paz, tranquilidade. Delícia. Aí volta para o Brasil. Momento, eu ia falar impactante, mas a gente sempre tem momentos impactantes aqui, então não vamos entrar nessa questão. Mas eu lembro que tinha uma situação assim... Os aplicativos, né, os carros de aplicativo estavam meio começando e tinha essas discussões todas entre, né, toda a parte até onde eles poderiam operar, da legalidade, etc, etc. E eu lembro que eu estava muito insegura de andar. Tinha muita questão com relação à segurança que estava sendo discutida. A gente também estava no meio dessa questão das motos, dessa loucura toda, e eu não estava acostumada com esses corredores de moto, e eu tentando ali, socorro. E eu lembro que aquilo, de uma certa forma, teve um impacto na minha vida social, né? Para uma pessoa que estava tentando se reintegrar, depois de 20 anos longe de São Paulo, eu lembro que aquilo, pessoalmente, foi um momento muito, muito difícil. E aí, um dia, eu não sei como... Alguém me falou da Lady Driver. E a minha vida mudou. E aí passou, né? Eu baixei o aplicativo e comecei a usar. E aquilo para mim foi, assim, mudou literalmente a minha vida naquele momento. E muitas vezes eu tento explicar o que é o impacto de certas empresas na vida desse cliente. E eu tenho dificuldade, eu sempre uso você como exemplo. Aí passa, né, fast forward, como a gente diz, passa um tempinho, tô eu na Fontes, num dos eventos, num dos... Da Rede Mulher, né? Da Rede Mulher Empreendedora, mas um dos eventos anuais deles, né? E eu lembro que me pediram aquele ano para organizar a Arena dos Mentores. E eu tô na sala ali, organizando, e a gente tá naquela, né, corre para cá, corre para lá. E do lado tinha como se fosse um totem, assim, um painel com todos os palestrantes daquele dia. Eu lembro que eu bati meu olho e eu vi Gabi Lady Driver. Eu falei, eu vou lá. Vou conhecer. Eu vou. E aí entrei na sala, você estava terminando a palestra, etc. Você saiu com a Ana Fontes, vocês estão conversando ali um pouquinho. E eu fiquei paradinha do lado, assim, esperando a minha chance. E quando eu te falei e contei um pouco dessa história, eu lembro que você foi essa pessoa graciosa e querida que você é, obviamente, né? Quem é essa doida aqui me contando essa história toda. E daí a gente começou nossa
nossa jornada pessoal, né? Eu te admirando e você ali tendo paciência comigo de vez em quando tietando. Imagina. Mas assim, isso é só para introduzir a admiração por um projeto, por um modelo que você criou e o impacto que isso teve na minha vida e como eu imagino teve na vida de muita gente. Então, assim, isso não é introdução, né? Isso é praticamente um podcast em si, mas vamos lá. Me conta um pouco, antes de mais nada, quem é a Gabi, pessoa física. Bom, Wilzy, primeiro, né, também dizer que a minha admiração também por você é muito grande, né? Nossa relação você vê desde 2017, né? 2018 a gente, né, vem trazendo nessa jornada do negócio com altos e baixos, porque todo negócio tem, né? E hoje estamos aqui, então para mim é um prazer imenso estar aqui. Bom, eu sou a Gabi, filha do Vicente Correa e da Maria Aparecida, Cida. Meu pai, ele é vivo ainda, mas ele tinha uma oficina mecânica, ele era mecânico. Eu cresci numa oficina mecânica, então acho que a minha paixão por carros vem daí, né? Trabalhei com meu pai há alguns anos e tudo mais. Sou noiva do Marcos Chiesa, que é conhecido como Bola, também tem um podcast. Que demais. Que vem me ajudando muito, porque a vida da empreendedora não é fácil. Então, assim, ele é um cara que é da comédia, que é leve, então ele traz uma leveza para minha vida. Então, eu tenho essa vida, né, dura de empreendedora, mas, graças a Deus, Deus foi bom comigo, trouxe uma pessoa para animar minha vida no dia a dia, né? Eu já te acho super animada, então assim, eu imagino você com Bola, que delícia que deve ser. Qualquer dia a gente traz ele aqui para contar a história Vamos trazer, dele. É só risada, né? Ai, meu Deus. Risada, a gente vai dormir rindo, graças a Deus. Graças a Deus. Isso é muito bom, isso ajuda muito a vida do empreendedor, né? Que é uma vida difícil. Pois é. E eu tive a ideia da Lady, porque eu sofri uma experiência ruim num carro de aplicativo, eu sofri um assédio. E aí eu fiquei pensando quantas mulheres também já passaram o mesmo que eu. Na verdade, eu acho que vem aquela coisa toda da nossa vida, né? Que a mulher, desde jovem, eu nasci lá aqui na Zona Norte de São Paulo, então tinha que pegar ônibus, metrô, né? Para vir trabalhar Faria Lima, trabalhei no Morumbi, trabalhei em Pinheiros, vários lugares, sempre passando aquele perrengue no transporte, né? Sempre... Todo dia antes de sair de casa, às vezes você vai voltar tarde, ou sei lá, ia pra faculdade, voltava tarde. Ficava pensando, né? Putz, pegar ônibus. É como você tem que planejar, né? Esse é o problema. Não é uma coisa que simplesmente acontece. Ele se torna um elemento central do seu dia. Você tem que se organizar em termos de horário, como é que você faz, espera uma amiga para ir junto. Isso. Então tem todo um contexto ali que ele torna um processo mais complexo, né? Exatamente, né? Esse transporte feminino, porque por exemplo, você vai pegar um ônibus, muitas vezes já é difícil, você tem que esperar, às vezes você tá no tempo, na chuva. Além disso, você tem que pensar que roupa que você vai sair, que horas você vai, que hora você vai voltar. Por exemplo, muitas vezes eu pegava um ônibus para voltar do meu trabalho, meu pai me buscar no ponto de ônibus, toda aquela você mobiliza, coisa, né? Todo mundo ao seu redor. Toda a família por conta disso. E aí depois você fala assim, poxa, agora eu tenho os aplicativos, tô tranquila. Claro. E aí isso acontece dentro do aplicativo também. E aí, vendo várias pesquisas, isso é recente, tá? Saiu no R7 ano passado. E só em São Paulo, teve mais de 1 milhão de denúncias de assédio dentro de carros de aplicativo. Você tem noção? É muita coisa. É muita né? coisa. Outra pesquisa que revela também que 97% das mulheres já sofreram assédio no transporte público ou privado. Então, isso era uma dor que eu tinha e que, às vezes, você não fala. Às vezes, assim, eu lembro que eu falava assim com as minhas primas, né, que são mais ou menos da minha idade, pegava um ônibus, elas, aconteceu tal coisa comigo no ônibus ou no metrô, que cara chato, cara nojento, não sei o quê. Aquela coisa que a mulher passa, às vezes, no transporte público. Só que, assim, a gente falava entre a gente não costumava falar para os nossos pais, porque se eu falasse assim para o meu pai ou para minha mãe já ia, não, minha filha, então... sai desse emprego, arruma outra coisa. Então, quer porque dizer... Porque aí ninguém dorme mais, né? Ninguém dorme mais. Então, exato. É para você. E aí você traz para você a responsabilidade de ser adulto e ter que lidar com uma situação que não é aceitável, né? Exato, exatamente. Então, assim... Aí eu vi que aquilo era uma dor que estava presa ali com a gente. Além dessa dor... Eu também, como eu sempre fui apaixonada por carros e vivi muito esse meio, então, ia em vários eventos de oficina mecânica, e sim, eram poucas mulheres. Fiz curso de motores,
Fiz um monte de coisa de oficina mecânica, só que não tinha quase mulher. Era eu, às vezes tinha mais uma. E eu pensei assim, eu queria trazer esse ambiente, assim, tornar ele mais feminino. Claro. Fazer com que as mulheres também sintam um ambiente favorável para poder dirigir, para poder ter uma comunidade com outras mulheres que também dirigem. E, ao mesmo tempo, elas se sentem seguras e também tornam a vida de outras mulheres seguras, né? Dentro do transporte. E foi aí que surgiu a Lady Driver. Não, eu absolutamente amo essa história, porque eu acho que ela reflete uma série de situações, né? Uma situação social que realmente é uma realidade, né? Mulheres passam por isso todo santo dia. Sim. E é cansativo. Eu falo isso de uma pessoa que eu sempre amei dirigir. Eu acho que, né, meu pai, eu tenho mais 2 irmãos, e ele sempre nos tratou de uma maneira muito parecida, né? Então, aquela que levava no estacionamento do supermercado de domingo, né, que não tinha ninguém para aprender a dirigir, e ele ensinou, né, os 3 da mesma forma. Ele sempre nos criou de uma maneira muito independente. Então, essa habilidade de ir e vir, eu trouxe para minha vida como um todo. Tudo que eu fiz profissionalmente, todas as mudanças, todas as decisões, elas refletiam muito essa autonomia. E aí, quando eu me vi numa situação em que essa mobilidade estava comprometida, isso para mim era quase um valor, entende? Então, por isso que eu falo, por isso que para mim esse projeto ele tem uma relevância incrível. Sim. E eu adoro ouvir as histórias desse impacto, né, na vida, porque eu brinco que é uma espécie de um e-commerce, né? Você tem o que entra, ou seja, que são essas motoristas, né? Essas mulheres que de alguma forma se empoderaram e que puderam ter também uma oportunidade de trabalho, que, assim como eu, adoram estar atrás de um volante. E a cliente final, né? Sim. Eu entendo que a maioria dos teus clientes são mulheres, é isso? Sim. Assim, a Lady Driver, ela surgiu motorista mulher para mulher, né? Lá em 2017. E aí a gente foi vendo ao longo do tempo que as mulheres, elas não queriam um transporte só para elas queriam cuidar da família também, né? Porque a gente sabe que essa responsabilidade acaba sendo da mulher, não tem jeito, né? Então, a gente, em 2019, a gente decidiu desenvolver um aplicativo para crianças e idosos dentro da Lady Driver. Então, um serviço, né? Dentro da Lady Driver para crianças e idosos, onde mulheres atendem. Porque também as mães preferem chamar uma motorista mulher para o filho. Além dessa segurança que a gente pensa ali, física, a mulher, ela tem uma direção mais segura. Então, a mulher causa menos acidentes, né? Os acidentes com morte, 93% são causados por homens. Então, as mulheres são mais tranquilas no trânsito. Então, a mãe também prefere para os seus filhos. E também para os idosos, a gente decidiu abrir, né? Que é o Lady Care. Porque também muitos idosas, né? Mulheres e idosos também, homens, muitas vezes eles não se sentem à vontade em outros aplicativos. Às vezes sofrem. Às vezes o motorista não tem paciência para lidar com o idoso. Então, a gente abriu o Lady Care para levar os idosos também. Então, são somente motoristas mulheres para atender esses públicos. Mulheres, crianças e idosos. Você sabe que isso é muito interessante, Gabi, porque essa questão emocional por trás da situação, né? A questão do idoso, eu acho ela muito representativa, acho muito, muito inteligente essa percepção, essa segmentação, né? De buscar novos públicos, porque é mais ou menos a mesma coisa. Porque ele tem já dificuldade de mobilidade, eu vi inúmeros casos, inclusive na família, de você não saber, às vezes você não tem o cuidador e você não tem a habilidade, né? A situação daquele idoso também não permite que ele faça isso sozinho. Então, é o que você falou, às vezes você tem que descer do carro, você tem que ajudar, você tem que ter um cuidado a mais nesse transporte. E essa sensibilidade da mulher que também é cuidadora, que também tem essas responsabilidades, que entende isso e que lê, é absolutamente a mulher já tem, né, fundamental. essas habilidades, né, do cuidado. Então, acaba sendo algo que facilita muito. Né? E nesse transporte dos idosos, a filha, então assim, é uma mulher que chama para o idoso, para o pai ou para a mãe.
Então, porque às vezes o idoso também, ele não tem facilidade com o aplicativo, ele não consegue mexer no aplicativo. Então, por exemplo, meu pai, eu chamo o Lady Care pra ele, porque ele não gosta de ficar mexendo. Ele mexe no Facebook. Isso. Facebook ele mexe. Ele gosta. Mas Isso. Vai falar pra ele chamar um carro no aplicativo, ele não gosta, ele não sabe. Então, ele pede pra gente. Então, isso também, essa questão da tecnologia com o idoso, ela também é um pouquinho mais complicada. Então, por isso que a gente coloca a filha para agendar para o pai. A mãe para agendar para o filho também, né? Porque você vai colocar um filho no Lady Kiddos a partir de 8 anos. De 8 a 17 anos pode usar o Lady Kiddo. A mãe agenda para o filho poder usar. Então, você imagina, você vai colocar uma criança num outro carro de aplicativo sem nenhum tipo de segurança, acompanhamento, não sabe o que está acontecendo. Então, a Lady Driver traz esse serviço com motoristas especializados. Então, por exemplo, uma motorista que dirige na Lady Driver, ela tem que passar por um treinamento. E ela tem que ter boas notas para ela poder dirigir no Lady Kiddos. Então, não é qualquer motorista que entra, mandou documento, entrou. Não. Ela passa por uma avaliação nossa, treinamento, depois ela vai dirigir para as crianças. Então, também é um transporte especializado. Quando a gente olha em transporte de aplicativo, e quando eu comecei lá atrás, né, as pessoas acabavam me colocando na mesma caixinha de Uber e 99. Eu posso ser colocada numa caixinha de Uber e 99 quando diz respeito à tecnologia, a aplicativo. Porém, meu serviço é muito diferenciado. Que é aquilo que você falou, é para quem busca algo diferente, busca uma segurança, busca um transporte com qualidade. Que a gente sabe que os outros aplicativos, embora sejam aplicativos muito úteis, eles estão ali para oferecer um transporte rápido. Não é o principal objetivo desses aplicativos se preocupar com a qualidade, com a segurança do usuário. Claro. Né? Eles querem levar você do ponto A para o ponto B de uma forma rápida. Esse é o objetivo deles e eu acho que eles cumprem isso com eficiência. A Lady Driver, nem sempre ela vai ser o aplicativo mais rápido, porque você tem um público ali de motoristas que é menor, né? Você está trabalhando com 50% da população. População de motorista mulher ainda é um pouco menor. Então, você vai ter um transporte onde você espera um pouco mais. Porém, a qualidade, para quem usa, para quem é a nossa usuária, a nossa cliente, quando ela começa a usar e ela aprende a dinâmica do aplicativo, ela não quer mais usar outro. Quer usar outro. É o grande diferencial, né? Exato. É muito importante na hora que você lança um produto, um serviço, você entender exatamente o que ele agrega. E para isso que a gente fala, você realmente tem que entender quem está do outro lado. Essa real percepção da vida, dos desafios, né? Sim. Que esse teu cliente tá enfrentando, é onde você vai adequar, obviamente, aquilo que você se propõe a oferecer. Então, essa sensibilidade, eu acho ela incrível. Porque quando a gente fala, mas assim, eles de repente não estão necessariamente priorizando a segurança, eles estão priorizando a logística, né? Levar do ponto A para o ponto B. É uma loucura, né? Porque a segurança é default. Você está transportando uma vida. Isso vale para qualquer transporte público. Você é a pessoa que tem, por obrigação, transportar vidas. Sim. E você precisa entender essa responsabilidade. E até nesse ponto eu queria te fazer uma pergunta. Como é que é essa questão da expectativa, de gerenciar a expectativa desse cliente? Porque, obviamente, na hora que eu coloco o meu filho ali dentro, eu entreguei a coisa mais preciosa que eu tenho. Sim, né? Exato. E essa pessoa que está fazendo esse serviço é terceirizada sua. Sim, né? exato. Como é que vocês lidam com isso? Como é que funciona isso? A gente criou algumas metodologias, porque assim, a Lady Driver começou aqui em São Paulo, hoje a Lady Driver já está em 30 e poucas cidades aqui do Brasil. Nossa. Agora eu não lembro direito. Mas o que acontece é o seguinte, quando eu decidi fazer a expansão da Lady Driver, eu decidi fazer através de licenciamento. Tem gente que fala que é franquia, mas é licenciamento. Então, a pessoa, ela licencia a marca, licencia o software, né, o sistema, e a gente dá todo o treinamento para ela poder atuar na cidade dela. Eu escolhi dessa maneira, e principalmente tendo uma mulher à frente do negócio, claro, podem ter homens também, às vezes tem um casal, tal, mas eu sempre peço para que tenha uma mulher. Por quê? Para esse atendimento ser especializado. Então, como eu te falei, as melhores motoristas são as que vão levar as crianças. Então, elas têm que ter uma pontuação, elas têm que ter o treinamento.
e uma constante avaliação da nossa licenciada local. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Abrimos recentemente São Bernardo do Campo. E tá sendo um sucesso lá. A mulherada tá louca lá, tipo, tá adorando, estão chamando. E as motoristas também, sabe, estão ficando logadas. E o negócio tá acontecendo bem bacana lá. Mas essa licenciada local, essa pessoa que está cuidando lá, né, no caso é a Priscila, nossa licenciada, ela está fazendo um trabalho muito cuidadoso com as pessoas que cuidam da operação dela, para que, sabe, veja no detalhe. Então, algo que a gente procura sempre ver, quem são as nossas clientes? Porque eu tenho mulheres que chamam a Lady Driver para o filho 2, 3 vezes na semana, às vezes para levar na escola todos os dias. Então, vamos ter um olhar ali, ver o que está acontecendo, se esse transporte está sendo bem feito. E eu já tenho essas motoristas também que já fazem esse transporte, né? E elas são treinadas. Então, esse relacionamento que é a chave do negócio. É o relacionamento com as motoristas, é o relacionamento com as nossas passageiras, com as mães, né, dessas crianças. Então, acho que é isso que faz o negócio crescer e prosperar. Porque eu acho que muitas vezes a mulher, ela não se sente à vontade dirigindo em outros aplicativos, porque às vezes ela é um número, né? E na Lady Driver, não. Ela é uma motorista, ela é uma pessoa, e ela tem que se identificar dirigindo na Lady Driver. Porque eu tenho motoristas que dirigem na Lady e outros aplicativos. Ela tem a liberdade, obviamente, de optar por Mas às vezes ela fala, poxa, eu prefiro dirigir na Uber e na 99. Tudo bem. Ótimo. Talvez ela não seja o perfil ideal para Lady Driver. A gente tem um perfil muito legal de motoristas na Lady Driver. Grande parte tem curso superior, são mães. Então, assim, elas têm um ritmo de vida um pouquinho diferente do motorista de aplicativo, né, da Uber 99, dos outros aplicativos. Então, esse relacionamento que eu acho que a gente tem tentado fortalecer cada vez mais com as nossas motoristas, com as nossas passageiras, aliado também, né, acho que a inteligência artificial, eu acho que a gente consegue ter muitas ferramentas onde a gente consegue otimizar esse trabalho com as nossas clientes. Mas né? Essa questão, né, que você mencionou, para mim sempre foi Eu lembro de entrar nos aplicativos, nos carros da Lady Driver e começar a falar com as motoristas, né? Eu fazia a minha própria entrevista ali, porque eu estava tentando estabelecer, até como uma fã, o impacto na vida delas. O que elas achavam legal. Eu lembro até de uma vez mandar uma mensagem para você que eu estava em Minas, uma cidade de Minas, e de repente eu chamei um aplicativo Vem, uma Lady. E ela... Não, olha, começou agora, tinha acabado de inaugurar, eu acho, né? Você falou, Ilza, eu estava aí, sei lá, semana passada, a gente tinha acabado de abrir na cidade. E é como se você fosse parte disso. Né? Você torce pelo sucesso, porque aquilo agrega valor. E eu tento falar tantas vezes, né? A gente faz muita palestra, essa coisa toda sobre a experiência do cliente, e é tão difícil você trazer para a realidade o que o relacionamento significa. A gente fala empatia, mas isso é uma palavra hoje tão solta, né? Ela é tão vaga. É vaga, colocar no lugar... É muito mais do que isso. É realmente você vivenciar essa rotina, essa prática, essa situação, essa dor e conseguir, no detalhe, criar soluções. Exato. Então, quando você fala que é a mãe, a cuidadora, a mulher, que ao mesmo tempo seria uma potencial cliente da Lady Driver, ela também é a fornecedora da solução. É ela que está à frente, é ela que está dirigindo. Exatamente. Né? Quando você consegue realmente vivenciar, experimentar essa necessidade, essa expectativa, então você consegue entregar aquilo com convicção. Exatamente. É isso que eu sempre digo, a entrega ela tem que ser feita com plena convicção. Aquilo tem que ser, talvez de uma maneira exagerada, um valor, né? Mas ela tem que fazer sentido para você. Sim. E ela só faz sentido quando o relacionamento existe, né? Um relacionamento humano.
Exatamente. Então, são pessoas, Exatamente. atendendo pessoas, relacionando como pessoas. E a inteligência artificial vai fazer parte disso, né? Sim, Então, virá sim. para agregar. Mas esse é um ponto que eu queria até falar com você. Eu lembro de várias vezes nas nossas conversas, ou até, né, quando eu conversava com o pessoal, tinha sempre muito essa questão do sistema. Uhum. Desenvolver um sistema próprio, como a gente se relaciona com a tecnologia. Uhum. Então, fala um pouco dessa... porque, de novo, né? Aqui a gente fala né, a vida como ela dos perrengues. Então, tudo bonito, mas na prática, aonde tiveram seus grandes desafios, vamos dizer, nesse processo? São muitos, né? E os desafios, eles são constantes, ainda mais com tecnologia, onde você tem que estar sempre evoluindo, né? Bom, lá no começo, eu tive que trazer pessoas de tecnologia, assim, sócios de tecnologia, para poder me ajudar a desenvolver o sistema. Graças a Deus estão comigo até hoje, né? Mas assim, você tem que atender também a expectativa das pessoas com uma tecnologia muito boa, onde você tem, né, grandes empresas no mercado. Realmente é muito difícil. E assim, caro, muitas né? vezes... E caríssimo. Muito caro. Porque é tudo dólar, né? Isso. Eu ganho em real e... Isso. Né? Tô pagando em dólar, né? Isso, beleza. Mas... Então, assim, igual você falou, gerenciar essa expectativa das pessoas é difícil, não é fácil. Eu também, muitas vezes, já me perdoei por não ter, muitas vezes, 100% a tecnologia que os outros aplicativos fornecem, né? Então, eu coloco assim, eu tenho que atender o básico da minha cliente, né? E ter um bom relacionamento ali. Eu não posso deixar faltar algumas questões de tecnologia, mas também, se eu não puder desenvolver a última, né, tecnologia, eu também vou me perdoar por isso, porque eu estou tentando fazer o meu melhor, né? Eu estou fazendo o meu melhor. Mas a gente evoluiu muito o aplicativo. Então, o que acontece? Às vezes, você tem lá, o Uber 99 já evoluiu bastante, às vezes eu fico um pouquinho para trás, eu vou lá e alcanço eles. Já aconteceu situações, eu desenvolver primeiro do que eles determinadas funções. Por exemplo, o agendamento. O agendamento eu desenvolvi primeiro. Hoje eles têm, mas o agendamento não é o forte deles. O meu agendamento é muito forte. Mas eles se basearam em muitas coisas que eu estava fazendo. Então, assim, é difícil administrar tudo isso. Tanto em dinheiro, em expectativa das pessoas, né? Mas a gente, muitas vezes, olhando e estudando a tecnologia, quem conhece muito bem de tecnologia consegue enxergar todos os valores do nosso aplicativo. Porque você desenvolver um aplicativo de mobilidade, ele é extremamente complexo. É muito complexo, porque tem várias questões ali, tipo de geolocalização, acompanhamento do carrinho. Tudo isso é muito difícil de ser feito. Qualquer pessoa de tecnologia que estiver assistindo aí vai saber o que eu tô falando. Eu sei, porque às vezes o carrinho sumia ali. E eu falava, Jesus, cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Mas calma. Depois ele aparece. Ele aparece. Né? E assim, a gente usa as ferramentas do Google. Então, às vezes, não é nem só a questão Lady Driver. É a ferramenta que eu comprei para estar ali dentro do aplicativo. Só que a culpa não vai para o Google, a culpa vem para mim. Né? Então, assim, tem várias questões bem complexas. Porém, eu acho que a gente foi conseguindo superar tudo isso. As críticas, né? Porque às vezes as pessoas vêm com muitas críticas. As pessoas esperam um aplicativo como o da Uber. Claro, a Uber tem, sei lá, não sei quantos mil engenheiros. Eu tenho alguns engenheiros, mas eu não tenho a quantidade que eles têm. Mas eu consigo oferecer um serviço muito próximo ao que eles oferecem. E com um diferencial muito claro, né, Gabi? Essa que é a grande questão. Então, eu adorei uma coisa que você falou, me chamou muita atenção agora, quando você falou assim, eu me perdoei por algumas falhas. Eu acho, essa é literalmente a razão da gente estar aqui. Então, assim, quando a gente fala do empresário, e por que a gente fala da pessoa que tem o negócio, né? Que é o dono do negócio. É justamente por essa sensação. Então, o desafio, ele é pessoal. Eu não consigo simplesmente, como eu digo, bater o ponto e ir para casa. A Lady é a Gabi a Lady, isso tudo tem uma interação constante, diária, 24 horas por dia. Então, na hora em que você não consegue entregar para o teu cliente final alguma coisa que ele espera, é pessoal. Eu me perdoo, entende? Eu não sou o CEO que, puxa a vida, depois tenho que explicar, né, para o meu shareholder ali que de repente não deu, né? É esse compromisso seu.
Exato. E isso eu acho absolutamente incrível. Exatamente. E quando a gente fala até do licenciamento, que eu tenho várias cidades, e aí acho que vem toda aquela questão do ego também, da gente gerenciar o ego do empreendedor. Porque o empreendedor, muitas vezes, ele quer ser, né, o super-herói, que sempre vai entregar tudo 100%. E a gente vai encontrar as falhas, só que eu coloco assim na balança. Se eu fosse colocar na balança as críticas, você tem que ser igual ao aplicativo X. Se eu fosse colocar isso na balança, eu não estaria aqui agora. Então, eu penso assim, eu estou favorecendo uma parte da população de mulheres que precisam desse serviço, mulheres que precisam ganhar dinheiro, mulheres que precisam de um serviço com segurança. Eu estou cumprindo, né, esse objetivo? Tô. Então, é assim que eu vou seguir, porque assim eu vou conseguir melhorar cada vez mais. Negócios que nascem com propósito, eles tendem, né, a perdurar, ou seja, você, de novo, né, volta para o compromisso. Exato. Não é só uma questão financeira, só uma questão tecnológica, só uma questão do ego. É um compromisso desde o começo. Exatamente, né? é um compromisso. Eu me propus a fazer alguma coisa, a trazer uma solução para um problema que eu vivenciei. Exatamente. Então, eu vivencio isso. E eu me frustro, e eu busco soluções, mas também junto vem criatividade, porque você fala, eu vou resolver essa questão. Superação. Né? Superação. Né? Porque, assim, é igual a gente estava falando, se a gente for pelas críticas e o empreendedor, ainda mais assim, quando você se propõe a fazer algo que não existe no mercado, você vai receber muitas críticas. Se você deixar que aquelas críticas, né, te diminuam, te coloquem para baixo, você vai desistir. Só que todas as vezes que eu ou sofri muitas críticas, ou passei por momentos difíceis como a pandemia, que às vezes eu não via uma pessoa andando na rua, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou sobreviver, né? Então, quando você se depara nesses momentos, eu parava e pensava, se eu não continuar, não vai ter outra pessoa que vai fazer isso. Eu preciso continuar. E foi assim que eu fui continuando, né? E a gente foi crescendo. Então, eu acho que lidar com tudo isso, o empreendedor, né? Além de você lidar com as questões da empresa no dia a dia, que não são fáceis, né? Colaboradores, tecnologia, finanças, tudo isso, investidores, tudo isso, você ainda tem que lidar com as críticas, né? Que muitas vezes vêm. Então, colocar isso na balança é muito difícil. Mas eu acho que ao longo do tempo eu fui aprendendo o meu objetivo. Meu objetivo é esse, atender essas pessoas. Eu tenho pessoas que usam e amam e defendem muito. Tem pessoas que já usaram, não usam mais. Tem pessoas que ainda não usam e vão passar a usar. Mas eu acho que conforme o negócio vai crescendo, eu vou aprimorando o negócio, eu vou agregando mais pessoas, mais motoristas, mais passageiras. E assim a gente vai crescendo. Se o propósito por trás ele faz sentido para esse consumidor final, você vai conseguir, de alguma maneira, né, com todo o esforço e toda a resiliência, tentar superar esses desafios. Exato. Quando a sua proposta de valor ela não faz sentido, aí não tem jeito, né? Aí todos esses outros pilares que você mencionou, eles tendem a estrangular o negócio, né? Exato. Porque realmente você não consegue rentabilizar, você não consegue atrair sócios que se interessem ou que tenham esse mesmo interesse, né? Que possam te ajudar, você não consegue reter os talentos que você precisa, né? Mulheres com esse perfil, essa coisa toda. Então, tudo se torna um grande problema. Quando o que você está se propondo a fazer faz sentido para esse consumidor final, de alguma maneira você vai superando. Então, esse é até um ponto interessante que você falou, porque entre críticas e elogios, eu imagino que os elogios ele venham muito nesse sentido do valor que você oferece, né? Como isso mudou minha vida, etc. E as críticas venham justamente no elemento operacional. Né? Puxa, demora, ou sei lá, o sistema não sei o quê, etc. Exato. Então, você, de novo, né? O que te motiva? É o desafio operacional ou é entregar alguma coisa que faça sentido, de valor? Exato, exatamente. Então, proporcionalmente, você acaba dando mais valor aos elogios, como você disse, não pelo ego, mas porque aquilo corrobora, né? Exato. E assim, Uzi, várias vezes, como todo empreendedor, a gente fala, ai meu Deus, vou desistir e tal, tô cansada. Chega. Mas é engraçado, toda vez que eu tô naquele meu limite, acontece alguma coisa muito positiva que me mostra, assim, ó, continua. Várias vezes, assim, tô cansada, sei lá, saio tarde, tá acontecendo uma coisa, aí chamo a Lady, aí as histórias delas, bom, você já andou, são maravilhosas. Então, algumas me reconhecem, né?
Eu falava, você é a Gabi da Leide. Gabi, obrigada por você ter criado. Eu tô desenvolvendo isso, tô fazendo aquilo. Tô com você há 7 anos. Outro dia, eu chamei uma Leide aqui na Paulista e a menina, ela me levou pra casa e ela falou, você é a Gabi da Leide, né? Só que assim, eu tava loira, agora eu tô morena. Morena. Eu falei, acho que ela não vai me reconhecer, não, né? Tô morena. E era à noite. Ela me reconheceu, ela, você é a Gabi da Leide. Gabi, tô com você 7 anos. Você me entregou uma cesta de café da manhã no dia da motorista no ano de 2017. Eu falei, gente, olha que como coisa. Você impacta. É. O impacto que você faz, as pessoas lembram. Exato. É por isso que eu tô te falando, a sua marca tem que ser as entregas que você faz, são pontos de contato, são momentos em que você consegue fazer a diferença. Exatamente. Então, quantas histórias você não tem, né? E é isso Exato. que eu sempre falo para os empresários de maneira geral. Quantas vidas você impactou? E 2, você usa isso como métrica? Porque a gente tende a usar como métrica coisas muito pontuais, né? Sim. Quantas vezes o carro atrasou, quantas pessoas eu atendi hoje, ou sei lá quantas métricas de negócio vocês usam. Mas como usar métricas comportamentais, métricas de valor, né? Sim. Então, quem eu impactei hoje e como? Exato. Né? Como é que eu ajudei na qualidade de vida, a realizar um sonho dessas pessoas. Exatamente. E eu acho que isso tem. Eu também acho. E aí, quando a gente fala, né, de toda essa. Porque eu trabalho muito, meu negócio é um trabalho de massa, por exemplo. Eu tô num mercado onde você tem grandes empresas, né, que trabalham com a massa. Então, muitas vezes, aquela pessoa que usa aquele aplicativo, quando ela vem na Leide e ela tem uma experiência diferente, pode ser positiva ou negativa. Porém, essa pessoa, às vezes, se ela teve uma experiência negativa, eu deixo ela ali, em stand-by, vou trabalhando as minhas positivas e tento trazer depois estratégias para trazê-la de volta. Algumas eu vou conseguir, outras não. Claro. Eu acho que isso faz parte da nossa jornada, né? Então, isso que eu acho que é ruim, às vezes, do empreendedor. Quando começa a receber algum tipo de crítica ou alguma coisa, não, vou desistir, isso aqui não é para mim, isso aqui tá trabalhando ruim a minha imagem. Mas você tem que olhar as pessoas que você está trabalhando positivamente. Isso. Não é só a imagem que eu tenho ali na revista ou na televisão, porque às vezes a pessoa acha que empreender é isso, é você dar entrevista. E que a vida é maravilhosa, né? Que a vida é maravilhosa. Não, ela tá milionária e ela só tá na festinha. Exato. É isso, tá tudo tranquilo. Mas não vê, né, o dia a dia, que é um dia a dia muito duro do empreendedor. Muita gente já pensou, a Gabriela é a cara da Leide, ela não faz nada, ela não sabe de nada. Muito pelo contrário, eu já passei por todas as áreas da minha empresa, eu sei detalhe por detalhe da minha empresa. Então... E essa curva que é interessante, né, Gabi? Porque assim, como você disse, a tua formação inicial, né, o teu background, aquilo que aonde você começou, de repente não tem nada a ver. Tem nada a ver. Pois é. Tem nada a ver. Eu sou graduada em nutrição. Meu Deus. E administração de empresas. Certo. E antes de ter a Leide Driver, eu trabalhei numa cozinha industrial, era de uma obra das Olimpíadas. Então, assim, era uma obra muito grande. Eu servia 12 mil refeições por dia. Então, ali, eu falo assim, que a cozinha, ela traz uma experiência muito boa para a pessoa, ainda mais uma cozinha industrial. Você tem que lidar, né, com 12 mil refeições. É a empresa que tem que dar certo todo dia. Porque se eu não entregar a carne do operário, se eu não entregar o feijão, o cara vai quebrar tudo ali. Ele vai se revoltar, ele não vai trabalhar no dia. E aí os engenheiros, no caso, viriam brigar comigo. Então, é um processo muito detalhado para você ter uma noção. Por exemplo, você vai fazer uma feijoada. Você tem que dessalgar a carne. Eu não consigo começar essa preparação em cima da hora. Então, eu tenho que ter todo um planejamento para dessalgar a carne, para saber tudo que eu vou fazer os cortes, né? Então, assim, tudo que você vai fazer numa cozinha tem que ser muito bem planejado para que saia. Você imagina, 12 mil refeições eram transportadas ainda. Nossa, então, era muito difícil. Porém, eu acho que me trouxe, assim, uma agilidade muito grande, porque claro que os imprevistos acontecem. Então, sei lá, às vezes acabou a carne, ou o fornecedor não entregou a carne, o que eu vou fazer? Tem que correr nos supermercados, comprar. E era assim, 1 tonelada por dia de carne, mais 1 tonelada de frango. Era
Eram Ou coisas seja, absurdas. Se um pedacinho dessa jornada falha, você colapsa todo o processo. Exatamente. E essa que é a beleza, né? Porque a gente fala, não, você só vê quando ela tá lá, né? A feijoada fumegante, tá pronto, delícia. Né? Exato. E fala, ainda faz uma cria, falta um pouquinho de sal, né? Exatamente. Ninguém sabe. Não, tem uma história de cozinha que era Isso. engraçado, porque assim, o pessoal da obra adorava feijoada, né? Essas comidas assim mais fortes. E era uma satisfação muito grande sempre que a gente oferecia feijoada. Então, muitas vezes eu oferecia feijoada, eu ficava na saída, porque aí tinha aquele índice de satisfação. Isso, só pra ver. Só pra ver. Aí os meninos iam lá, eu tava lá e aí tinha lá bom, ruim, bom, médio, ruim. Aí o menino ia lá e ruim. Eu, caramba, você raspou todo o prato, você vai colocar ruim aqui pra mim? Você comeu 2 vezes, você entendeu? Acabou exato. com a minha couve e colocou ruim aonde? Aí ele... Não, é que é pra melhorar, né, doutora? Eu, você é fogo. Eu falei, você é complicado, hein? Aí eles davam risada. Mas é assim, você tá ali o tempo inteiro vendo a satisfação. E outra coisa, mudar o cardápio. Eu tinha que mudar o cardápio, né, pra aumentar a satisfação. Por quê? Um operário satisfeito com a alimentação, ele trabalha melhor. Então, eu recebia a cobrança dos engenheiros para isso. Eu tinha... Ali eram 31 torres de prédio que a gente estava construindo, que era a obra da Vila dos Atletas nas Olimpíadas. Então, assim, os engenheiros, se eu servia algo que estava ruim, que não agradavam, o desempenho deles diminuía. Então, era uma responsabilidade muito grande. Outra coisa mas na Olimpíada, né? Você imagina. E não podia atrasar. Se eles não construíram... Imagina, qualquer coisa que se atrasava ali para as Olimpíadas, né? Enfim, o pessoal ficava em cima. Então... Eu acho que a cozinha me trouxe essa agilidade, essa coisa de você também improvisar muitas vezes, né? Algumas coisas. Porque você também tem que ver o custo da refeição. Seria maravilhoso se eu pudesse servir todo dia lasanha, feijoada, enfim. Feijoada até que tem um custo bom, mas às vezes preparações assim caras, né? Claro. Você tem que olhar o custo ali também. Então, assim... Isso me trouxe uma experiência muito grande. Esse é outro aprendizado muito legal, Gabi, porque quando você oferece alguma coisa, existem inúmeras situações dentro dessa cadeia, né? Sim. E você tem que entender o seu papel, você tem que entender o seu grau de relevância, a sua importância na construção desse serviço, dessa entrega. Exato. Então, é a mesma coisa que você fala, não, mas a gente só cuidava lá do restaurante, né? Porque, na realidade, todo o olhar tá para as Olimpíadas, tá para as entregas, tá para o momento em que aquilo está acontecendo. Sim. E ninguém olha lá atrás. Então, você imagina que aquela pessoa que tá ali dessalgando a carne, ele tem que entender o impacto dele, do papel dele na satisfação desse trabalhador, na qualidade de vida dessa pessoa, na entrega que essa pessoa vai fazer do trabalho dela e como isso impacta a oferta final, ou seja, ter uma estrutura, né, onde essas Olimpíadas possam ocorrer com segurança, com toda a disponibilidade, né, entregando um espetáculo. Do tempo, né, porque tudo cronometrado, com datas, né, para iniciar. Então, eu acho assim, o que eu aprendi muito trabalhando em obras, né, como nutricionista, gestora, né, na verdade, de alimentação que eu fazia, é isso. Eu acho que um bom gestor também de obra, por exemplo, um engenheiro que tem que lidar com muitos operários, essa preocupação com a alimentação, isso é fundamental. E eu tinha um bom relacionamento com a grande maioria ali, né, dos engenheiros, que eles me pediam, Gabi, a gente precisa de uma alimentação assim, precisa disso. Eu ia lá, me esforçava para... De novo, pessoas, né, Gabi? Pessoas. Eu tinha, na verdade, tinha 230 funcionários na cozinha, então era muita gente. E aí, trazer um pouquinho disso também pro cara que tá cozinhando, pro nosso chefe. Graças a Deus, eu tinha chefes maravilhosos. Eu tinha uma equipe, assim, muito apaixonada, sabe? Na entrega. Entregar a melhor comida, com sabor, sabe? Tudo bonitinho, tudo certinho. Então, acho que isso também, a gestão tem que ter essa preocupação. E eu acredito que hoje, com a Leide, é mais ou menos isso que eu faço. A gestão que eu procuro fazer, né, com toda a minha equipe, até com as minhas motoristas, porque como eu disse a você, tem motoristas que hoje eu não fico tão próxima delas porque, né, eu tô em outras funções. Porém, desde o início eu queria saber como era a vida delas, o que impactava elas para dirigir, o que elas gostariam de receber ali. Então, eu acho que o gestor tem que ter essa proximidade, né, com essa operação
para entender como que a gente vai poder trazer o melhor serviço para nossa motorista, para nossa passageira. Menina, você sabe que essa é uma coisa super engraçada que eu falo, né? Todo cliente que te der um feedback, você basicamente tem que agradecer de joelhos, né? Se for uma crítica assim bem dura, você agradece mais ainda. Você manda uma cesta de café da manhã para ele, muito obrigada. É verdade. Porque essa pessoa parou para tentar te dizer aonde que está o problema. Exatamente. E é ali que você tem base para poder consertar. Eu lembro que, bom, nos meus anos corporativos aí, não vou nem falar quantos, porque deixa para lá, né? Mas a gente saía a campo, né? Tinha que sair a campo. Trabalhei na indústria farmacêutica há muitos anos. E aí as pessoas sempre tentavam te levar, né? O pessoal da área comercial sempre tentava te levar naquele profissional, naquele médico, né? Nos clientes que estava funcionando bem, né? Para mostrar, olha que beleza, olha o trabalho que eu estou fazendo. E isso, na realidade, é um véu. Isso não adianta, não resolve nada. Na realidade, você precisa ter uma visão muito realista do outro lado. Sim. Porque isso, se não te impede, você cria uma crença, né? Voltamos para a história do ego, viram só métricas de gestão de ego. Exato. Não, tá tudo ótimo, tudo crescendo, nossa satisfação é A, B e C, etc. E você não percebe. Muitas vezes também a gente deixa de olhar para esse cliente e olha para o concorrente. Então a gente fica obcecado pelo concorrente. Né? A sua vida passa a ser olhar para o concorrente e fazer o que ele está fazendo. Quando, na realidade, às vezes o concorrente também está fazendo um voo cego, ele também está ali tentando. Exatamente. Quem me garante que essa pessoa também está olhando para esse cliente? O que chega ali para o concorrente, a gente não sabe. É o que ele está mostrando ali, né? Então, assim, essa coisa da grama do vizinho, né, é muito complicado. Então, quanto mais próximo você estiver desse teu público, mais habilidade de adequar a sua entrega você vai ter. Sim. Então, é não ter medo dessa questão. Na hora que você entra no carro de uma lady, pergunte, né? Olha, e aí? Tá bom, isso é a parte boa, porque obviamente ela tá ali, né, agradecendo. E aonde que estão os problemas? Sim. É claro que todo mundo gosta de falar de problema, também precisa peneirar, né? Porque senão dá a impressão que tá tudo implodindo. Não, acontece assim, às vezes a motorista, ela vem, começa a reclamar, e você ouve, né? Porque eu fiquei logada, eu fiz isso, fiz aquilo. Tá, beleza. Aí você vai olhar lá no sistema, ela nunca ficou logada, ela nunca fez uma corrida. Às vezes ela vem num evento, mas ela nunca fez uma corrida. E ela fala, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Então, assim, eu falo para as minhas licenciadas, sempre que uma motorista vier falar alguma coisa, vai lá, olha no sistema, porque o sistema diz tudo. Se ela ficou logada, se ela fez corrida, o que aconteceu. Às vezes aconteceu algum atrito entre motorista e passageira. Vai na passageira, ouve. Vai na motorista, ouve. Porque às vezes vem reclamação de passageira e, às vezes, assim, é uma motorista que é exemplar. Você não tem, assim, razão de ser. Muitas vezes fala, nossa, mas essa motorista, ela nunca me deu problema. E aí você acaba descobrindo outras coisas. Como, de repente, também pode acontecer de ser uma motorista exemplar, vira uma reclamação e você vai lá e atua com essa motorista. Fala, aconteceu isso e tal. Então, eu acho que o sistema, ele tá aí para ferramentas. Isso. Ferramentas, né? Você tem exatamente. que ter o bom senso e as métricas que vão também te apoiar nessa percepção, né? Se aquilo realmente é um problema, com que frequência ele acontece, qual é a gravidade e como é que você trabalha em cima dele. Tem uma coisa que eu adoro falar sobre usar NPS para avaliar pessoas, né? Isso é uma briga minha pessoal, que eu vou causar algumas inimizades aqui, mas eu sou super contra isso, né? Para mim o NPS, ele mede a tua disponibilidade, obviamente, de indicar uma marca, uma empresa, alguma coisa assim, para pessoas próximas de você, né? A tua a probabilidade de que você o faça. E quando você transporta isso para um funcionário, você coloca um peso muito grande sobre ele. Porque ele é aquele cara que vai virar para você, nossa, me dá uma nota alta, né, por favor, porque eu dependo disso. E não é assim, não é só com a coisa, olha, que nota, eu dou uma nota A, B ou C para essa pessoa. Existe alguma coisa por trás daquilo. Sim. Então, tudo bem se fosse um parâmetro inicial, né? Olha, eu dei uma nota não tão boa para alguém, eu preciso entender o que está por trás daquilo. Quando você não faz esse exercício, fica muito superficial.
Então precisa tomar muito cuidado com isso, porque você está falando de pessoas, de seres humanos e né, de colaboradores individualmente. Exatamente. Então eu sempre falo para as empresas, muito cuidado com esse tipo de análise. Sim. Não é lá né, estrelinha, senão daqui a pouco a gente está lá no Black Mirror mesmo, e não vai ter jeito de fugir. Exatamente. E como você falou, eu acho que eu costumo até dizer, até internamente, feedback é um presente. Isso. Então muitas vezes, uma crítica que você recebe, eu falo isso para as meninas que trabalham comigo. Se às vezes eu trago alguma crítica para elas, receba isso bem, porque eu tô querendo que a gente trabalhe alguns pontos de melhoria para que você evolua. Quando a pessoa não fala mais feedback, ela parou de usar o seu produto, ela parou de falar com você, significa que acabou. Então, a gente tem que receber as críticas de uma forma positiva e... Se ela ainda está se predispondo, né, a te dar, é porque ela tem interesse naquilo. Ela quer realmente que o teu produto, o teu serviço melhore. Exato. Se o dia que ela estiver indiferente, a gente sempre fala isso, né? O pior cliente é o indiferente. Porque aí realmente não tem mais jeito. Exatamente. Se você estava até falando sobre a questão da retenção, né? E recuperar um cliente frustrado, atritado, etc. Isso realmente é difícil, né? Na hora que você se frustra com uma marca, com um produto, você tem que voltar lá atrás, né? Começar a namorar de novo e convencer as pessoas. E muitas vezes é um esforço realmente muito grande. Algumas vezes dá certo, outras não. Por um outro lado, se você chegou a um ponto que esse cliente nem, né, desiste de você, falar, quer saber? Deixa pra lá, porque não vai mexer mesmo. Aí é que está o problema. Então, todos os dias você tem que mostrar esse teu esforço. Exatamente. Né? Você tem que estar lá falando, gente, olha, trouxemos novas coisas, novas melhorias, estamos trabalhando para melhorar. Então, as pessoas querem te dar uma chance. Exato. Porque, de novo, voltamos para a questão. O propósito, ele é tão forte que eu quero que a Lady dê certo. Exato. Né? Eu preciso que ela... Eu, como cliente, eu preciso que ela dê certo. Porque quando você pensa toda a cadeia de pessoas... Mulher, ela quer pra ela porque ela se sente segura. Ela quer pra filha dela, pro filho dela, porque se sente mais segura. Pros pais dela. E eu tenho certeza que os homens também pensam, poxa, eu quero que a minha mulher também tenha segurança, eu quero que a minha mãe tenha segurança. Então, isso é algo que é muito forte mesmo, essa parte da segurança para as famílias. A Lady tem um ponto positivo desse propósito, de se eu não entreguei, talvez, num primeiro momento, o melhor... Eu tento resgatar num segundo momento e eu tenho geralmente uma adesão grande, né? Não é 100%, claro, mas eu acho que também existe aquele efeito manada. Quanto mais as pessoas vão usando e vão gostando, vão falando bem, né? Mais o negócio vai crescendo também. E, Gabi, até pegando aqui um ponto muito interessante, a gente tem falado muito dessa questão, né, das mulheres por trás, como usuárias, etc, como provedoras do serviço. E a Gabi mulher, como essa grande empresária, né, essa empreendedora, essa pessoa que veio ali e falou, não, eu vou comprar essa briga. Assim, aonde estão os seus grandes desafios? O que você aprendeu e o que você... vivenciou que para você foram grandes lições, né? O que você faria diferente? Nossa, muitas lições, né? Porque quando a gente começa um negócio, você nem imagina o tanto de desafio que você vai ter. Os desafios, eles são praticamente diários, né? Então, aí chega um momento que você meio que acostuma já, né? A lidar com BO. A lidar, exatamente. O dia que não tem um BO, você fala, nossa, tá estranho, tá acontecendo tô sonhando ainda não acordei. Exato. Então, acho que o equilíbrio, desenvolvimento, assim, emocional, espiritual, eu acho que é fundamental. Se não fosse isso, eu acho que eu não teria chegado aqui. Porque foram muitos desafios, assim, com pessoas, né? Por ser um negócio muito bacana, que tem uma visibilidade boa, enfim, que faz sucesso, você acaba, às vezes, atraindo pessoas que... querem só pegar o positivo, pegar o seu bom sucesso, e sair fora. Então, são coisas que eu aprendi que eu tinha uma inocência, eu não imaginava, sabe? Ler pessoas, né? Ler pessoas, exatamente. Porque, né, todo mundo fala, mulher é super intuitiva, etc. Mas a gente tem nosso grau, né, de ingenuidade aí, o nosso próprio... Porque, assim, muitas vezes as pessoas chegam, eu tenho o mesmo propósito que você, eu acredito... Mas aí, na hora do vamos ver, não é nada daquilo, né? Às vezes as pessoas usam essa questão do propósito
para vender, ou para falar bonito, ou para dizer que eu sou uma pessoa boa. E, na verdade, muitas vezes não é, infelizmente. Então, você se conectar com pessoas reais, que acreditam realmente no propósito, é o mais difícil. Mas isso, no começo, eu não tinha muito esse filtro. Hoje eu tenho um pouco mais. Então, até assim, para você atrair investidores, para você se conectar em grupos de networking, você tem que saber muito, muito bem, assim, com quem você vai lidar, com quem você vai se abrir, para não acontecer coisas ruins. Porém, eu vejo que essas coisas ruins, que aconteceram difíceis, elas me tornaram mais forte, mais experiente. Então, é difícil, porém, eu acho que eu vejo muito pelo lado positivo, assim, sabe? Você é grata, né, pelo aprendizado. Aí, eu sou grata, assim, sabe? Até pelas coisas difíceis. Porque, às vezes, a gente, né, se decepciona, às vezes, até com pessoas que estavam na jornada com você, que de repente por um momento, por um ponto ali, pá, quebrou aquele relacionamento. Mas assim, enfim, acho que a pessoa deixa ela ser feliz lá no canto dela, eu continuo aqui com o meu propósito. O propósito é que ele é inquebrável, né? Então... Que é justamente, né, a espinha dorsal. Então, pessoas entram e saem, o sucesso vem e vai, né? E alguns dias são mais fáceis, outros não necessariamente. Mas você tem que ter essa linha, né, que você vai seguir, porque senão fica muito difícil. Você acaba ficando muito suscetível às mudanças do contexto, do ambiente e da situação. Exatamente. Você tem que ter a sua convicção, porque senão sem ela não tem jeito, ela é sua, né? Exato. Eu acho que agora também com a internet, né, acho que a gente consegue ver muitas... Eu acho que tem muita gente ascendendo aí na internet e às vezes... É um pouco parecido, é uma empresa também. Às vezes um influenciador, ele tem uma empresa, né? E aí você vê, às vezes, essas pessoas que às vezes estão tentando fazer um trabalho super legal e às vezes vem alguém, cancela, faz alguma coisa ruim. E quando a pessoa é forte, ela continua no propósito dela ali e cresce. É isso aí. Tem pessoas que não, às vezes vem, acontece um cancelamento, a pessoa cai, né? E não... Porque se o que está por trás não é verdadeiro, não é real, né? Não é ali orgânico, de novo, você está suscetível a questões externas. Exato. O mundo vai te derrubar, né? Exato. Você tem que ter a convicção. Então, por isso que eu falo, é um acordar todos os dias falando, não, eu sei o que eu quero. Exato. Eu lembro há um tempo atrás, quando... Já fiz muita coisa também, né? Tive lá meus aninhos aí de vida, de carreira. E eu lembro que em algum momento eu parei para pensar e eu falei, bom, o que me motiva? E eu lembro que veio uma questão na minha cabeça que eu nunca tinha colocado de uma maneira tão clara, que foi esse papel, essa pessoa no final da linha. E eu percebi que o meu discurso a minha vida inteira, não importasse em que segmento eu estivesse, em que tipo de empresa, em que país, sempre tinha a ideia de que seja lá o que eu estivesse fazendo, tinha um impacto numa pessoa final. E eu sempre adorei comportamento humano, sempre gostei muito, né, dessa questão do relacionamento. E aquilo para mim fez tanto sentido que eu literalmente reorganizei minha forma de trabalhar, o meu modelo de negócio, tudo isso em função dessa pessoa. E então eu gosto de ouvir a história de quem entende as superações, as dificuldades, mas aonde, quando você olha lá no final da linha, você percebe que tem alguém sendo, de novo, impactado por aquilo que você está se propondo a fazer. Exato. E o problema no mundo dos negócios é que muitas vezes você perde essa visibilidade. É tanta coisa para resolver, é tanto problema, e existe uma pressão financeira tão grande que você acaba trazendo... o problema se torna o agente, o objetivo. Resolver o problema se torna o objetivo. Exatamente. E não superar esse problema para atender alguém que esteja lá no ponto final. Então, você sempre manter essa luz, né? Seja na sua convicção, seja naquilo que você está entregando, ou seja, na expectativa do teu cliente, facilita muito esse processo. Exato. Você consegue superar. Na hora que você cai, você levanta porque você sabe o porquê que você está acordando. Exatamente. Eu não sei se você já viu, tem um seriado que passa no History, aquele canal History, que fala em grandes empresas que mudaram o mundo.
enfim, tem várias, né? E aí, é engraçado, você olha ali a história dessas grandes empresas e todas tiveram, assim, problemas enormes, assim, tipo de falar, meu Deus, a empresa vai acabar amanhã, não vai dar nada certo. E aí hoje você vê a empresa ali gigante e você fala, nossa, Claro. Achava que essa empresa era perfeita. Mas a gente tem que entender, o empreendedor, ainda mais quando você quer fazer algo grande que muda a vida das pessoas, que vão ter vários desafios. E acho que a superação desses desafios é que vão fazer você vencer daqui a alguns anos, porque nada se constrói, né, do dia para a noite. Essas empresas que estão aí hoje fortes e crescentes, elas também passaram por muitos altos e baixos, né? Tem até aquele que até multiplica a internet, né? Que ele fala da Coca-Cola, que no primeiro ano da Coca-Cola vendeu pouquíssimas unidades, né? Então, é isso que a gente tem que pensar também, que nos primeiros anos... Todo mundo começa pequeno. Né? Todo mundo começa pequeno, exato. E se você quiser fazer alguma coisa grande, você tem que, dia a dia, perpetuar, dia após dia, e né? ter muita crença, muito compromisso com aquela entrega. Exato. A gente vive um mundo hoje onde as pessoas acham que as coisas vêm rápido, né? Então, a grande ascensão também vem a grande queda, né? É isso que a gente precisa entender. Exato. O esforço, ele advém da convicção. Ele é proporcional à sua convicção com aquela entrega. Então, como que você consegue? O teu negócio pode mudar o modelo completamente. Você pode reestruturar, começar de novo, etc. Mas você tem que enxergar aonde você quer chegar. Então, eu fico feliz, né, de ver que a sua história é uma história não de sucesso, não só no longo prazo, mas um sucesso diário, um sucesso de histórias, né? Um grande acúmulo de histórias que juntas fazem a Lady. Sim. E, Gabi, nossa senhora, a gente já tem, a gente vai fazer aqui, a gente vai conversar mais uns 3 dias. Mas pensamentos finais, assim, o que você, para mulheres principalmente, né, aproveitando, obviamente, essa temática hoje, que estão, né, olhando, que estão buscando, grandes empresárias, pessoas que estão começando, o que você gostaria de dizer, passar, e aquela super mensagem final para inspirar pessoas como você tem me inspirado aí nesses anos todos? Então, eu acho que nós mulheres, a gente tem uma dificuldade maior, né, para poder crescer, fazer negócios grandes. Muita gente vai falar, você não precisa disso, vai cuidar da tua família, vai fazer outra coisa. Mulher não nasceu para montar grandes negócios, não nasceu para ter estresse, né? Mas, poxa, se você tem algo dentro de você que você acredita, você tem que seguir. Muitas vezes eu olho para trás, assim, né, e penso, se eu não tivesse seguido a Lady, eu acho que eu não seria tão realizada. Talvez eu não teria tantos problemas, mas também não estaria tão realizada. Hoje eu sei o que eu quis fazer, a mudança que eu quis fazer, né, no meu mundo, eu consegui. E claro, é ainda uma luta diária. Mas eu acho que a mulher, ela tem que seguir isso, sabe? Ser independente financeiramente, ter as coisas dela, porque isso facilita até relacionamento. Quando você vai entrar num relacionamento e você é independente financeiramente, é muito melhor, né? Você tem vários pontos positivos para isso. Quando você trabalha em algo que você gosta, que você ama, também você tem vários pontos positivos. Então, acho que tem até uma onda na internet hoje em dia falando, né, de esposa troféu, de que a mulher tem que ficar em casa. Gente, isso é uma coisa muito do passado. Eu acho que tudo que foi aberto pra gente ser independente, pra gente construir nossas coisas, tem que ser aproveitado. Então, mulheres, né, dessa nova geração, vamos pra frente, vamos pra cima, construir coisas pra nós, coisas que façam sentido pra gente também. Não vamos deixar só na mão dos homens. Porque, embora eles queiram fazer coisas legais pra gente, muitas vezes eles nem sabem o que a gente precisa. Eu acho que nós, mulheres, sabemos o que a gente precisa. Então, a gente tem que estar ali na linha de frente. Demais, Gabi. Né? Nossa, primeiro, assim, não tenho como te agradecer, né? A gente tá aí nessa... Então, primeiro por abraçar, né, o projeto, por estar aqui. Eu sei que a sua agenda é uma loucura. Mas como sempre foi um prazer, eu espero poder te ver aqui outras vezes e desejando toda a sorte do mundo. Eu sou sua fã, vou continuar sendo e espero realmente que a Lady possa continuar mudando vidas e transformando aí a rotina dessas mulheres incríveis. Ai, obrigada. Assim, é muito bom pra gente que é empreendedora, né?
ter esses relacionamentos de pessoas que nos apoiam, que entendem, né, a nossa jornada, que apoiam. E pode ter certeza, eu vou voltar aqui, vamos contar muita coisa boa aí, internacional, de Lady Driver, entendeu? Vamos trazer. Deixa começar e eu vou aí você dá spoiler. Eu vou, só tô falando, vamos em breve internacionalizar. Mas Nossa depois eu vou vir aqui contar pra você direitinho como que foi. Porque aí é um novo desafio, né? Nossa Senhora. Aí começa. Aí começa, né? Jesus, lá vamos. Obrigada, Gabi. Obrigada, viu? Adorei. E para vocês que estão nos assistindo, como a gente sempre diz, deixe nos comentários outras pessoas que vocês gostariam de ver, pessoas que vocês admiram, né? Grandes empresários aí que a gente possa trazer, que com certeza vem muita coisa nova. Então, obrigada por nos prestigiar e compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode aprender com essa mulher incrível. Até a próxima. Beijo.